Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo dos Resgatados pelo Amor. Depois de muito tempo, por grandes tribulações passamos, e hoje eu queria trazer meu amigo, meu irmão Gabriel, para a gente compartilhar um pouquinho a passagem. Antes assim, queria que você desse curtida aí, compartilhasse, para que esse conteúdo chegue aí nas pessoas que realmente precisam, chegue em quem nesse horário da madrugada esteja precisando de um alento. E antes de mais nada, assim, eu queria falar um pouquinho sobre a fé, o quanto é necessário ter fé, mesmo não enxergando a resolução de muitas coisas. É isso um pouco que eu estou passando. Estou sentindo o cuidado de Deus, estou sentindo o amor de Deus, mas muitas coisas se levantando ao mesmo tempo. Mas quando isso acontece, sinal que a gente tem que olhar e agradecer. Primeiro por estar vivo, primeiro por se sentir amado e que Deus está cuidando. E mesmo sem entender, fazer esses conteúdos, esses vídeos. Não por mim, né? A gente sabe que o nosso coração está quebrado, está despedaçado, mas por algo maior, por Deus e por tudo que Ele fez por nós. E hoje assim eu vejo, hoje é dia... Hoje são 8 de agosto de 2025, perto do Dia dos Pais. E a gente estava orando aqui antes, né? E a gente começou a entender, né? Eu e ele, a gente é pai. Sou pai de 3. Ele é pai de 1. A gente começa a entender um pouco do amor de Deus quando a gente é pai, né? Mentira. Tava inclusive lembrando aqui de até um vídeo que eu cheguei a gravar, mas não editei. Tava no terraço de casa, pensando sobre isso, pensando o quanto que a minha filha tem me ensinado sobre o amor de Deus. É exatamente isso que você falou. E a gente olha para tudo, né? E a gente entende que seja o que eles fizerem, né? O caminho que eles tomarem, a gente nunca vai deixar de amar. E sobre isso que eu acho que é o amor de Deus. A gente pode falar de um montão de coisas, a gente pode falar sobre a parte bíblica, sobre sei lá o que, tal, mas eu acho que tudo se resume no amor e na misericórdia de Deus. A gente também estava escutando uma música e tem uma parte dessa música que é Abraço de Deus, Abraço de Pai do Valmir Alencar, que ele fala, uma parte que ele fala assim que quantos dias eu passei, esperei por você. E eu acho que Deus nos espera. Eu acho que Deus nos ama e nos espera. E a gente não consegue entender, né? Muitas vezes o porquê. Mas acho que quando a gente tem um filho, a gente fala assim, cara, então eu já fui bom. Mesmo que você não esteja passando por um momento bom. Deus já olhou para mim. E será que esse teu momento hoje, que a gente passa, é a visão que Deus deu da gente? Eu consigo enxergar que, na verdade, a gente não tem como alcançar a visão de Deus sobre a gente. Porque a forma como Deus nos ama, ou Ele está preparado para nos amar, a gente não está preparado nem para amar os nossos filhos ainda, porque não chegaram as consequências, as situações que vão testar o nosso amor, né? Eu acho isso. Porque a gente ama nossos filhos, a gente tava falando sobre isso, né? Tem muita essa questão. Tem uma campanha, acho que da Unimed, se não me engano, que fala assim: você já disse que você morreria por mim, você está disposto a viver por mim? Comer bem, se alimentar direito, dormir bem. Não sei se é a campanha da Unimed, acho que não é.
Mas é uma campanha da internet aí que eu vi esses dias. E realmente é sobre isso. As situações que vão fazer o nosso amor pelos nossos filhos ser testado, a gente ainda não experimentou para saber como a gente agiria em determinada situação. A minha filha, por exemplo, ela tem 1 ano. E aí ela tem ela tem uma certa aversão a grude. Eu sou muito grudento. Chega a beirar chato. Eu abraço mesmo, beijo, cheiro. Eu não tenho essa restrição. E Laurinha, depois de um certo tempo, ela já começa a se incomodar. Ela fica me empurrando. Aí, tipo assim, ela não fala ainda, mas dá pra perceber que ela tá assim, vai pai, para, tá chato. E eu acho que com Deus é a mesma coisa. Deus quer estar cada vez mais perto da gente. Só que a gente... Não sei se a gente tá acostumado demais com o amor de Deus e a gente quer menos, ou... Não sei o que passa na cabeça de um filho, assim, em relação ao amor do pai, a ponto de ter essa rejeição, sabe? O que é demais no amor do pai? Pra gente ter essa rejeiçãozinha, a gente... pai, sai, tá chato. E aí eu fico olhando a minha filha, eu não sei explicar, mas assim, quanto mais ela me rejeita, mais eu quero estar ali, sabe? Quanto mais ela me empurra, mais eu quero... E é chato, né? O pai chato, às vezes a gente tem que entender que até uma hora que, pô, até o filho cansa, pra gente também cansa ser rejeitado, mas eu não consigo, acho que não deu essa questão ainda minha de ela me empurrar e eu querer soltar, não. Eu quero ficar ali com ela. Então, assim, eu vejo dessa forma. E aí, se tu me permitir, eu vou dividir uma passagem que tu tinha me pedido pra, tipo, separar uma passagem. E aí, como a gente tava falando sobre perseverança, esperança e fé, né, que são temas centrais aí, coisa do Dia dos Pais, a gente tem que falar sobre os temas centrais. E eu queria compartilhar uma passagem lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 12, que diz assim: que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Eu sou muito confrontado por esse capítulo 12 de Romanos. É um texto bem simples, é Paulo dando as diretrizes para a igreja, ó, façam isso, vocês vão ser felizes. Deus quer isso aqui de vocês. Não tem erro, ele tá dando a planta. Mas é nas coisas simples que às vezes a gente fica com mais dificuldade de obedecer, né? Sim. E Deus tem me tocado muito agora que a gente tá aqui, porque a gente botou essa música Quero Ser Como Uma Criança. E hoje a gente queria pedir por você, né, que hoje perdeu um filho, né, também, que sei lá, nesse Dia dos Pais vai passar sem o seu filho. Então você que tem um problema com seu pai, que não tem uma relação como pai e filho, ou se você perdeu seu pai. Eu perdi minha mãe, que, cara, era meu ponto central de muita coisa. E hoje o Dia das Mães eu tento esquecer, eu tenho talvez esse defeito, sei lá o que seja, mas eu tento apagar as coisas que me fazem mal, sabe? E a gente não sabe, a gente não entende porque muitas coisas acontecem, sabe? Mas a gente sabe que é cuidado por Deus. E hoje eu quero te convidar, você aí que está escutando, que está se perguntando isso. Por que, meu Deus? Por que você fez isso? E o que Deus coloca no meu coração para você enxergar ao seu redor e ver o quanto Ele tem te segurado nisso tudo. Deus, Ele não te abandonou. Ele não te abandona. Ele não deixa de lado aquilo
que você já foi um dia, como você foi uma criança. Uma vez na minha formação, cara, eu tive muito um chamado. Eu, graças a Deus, nunca tive problema com drogas. Mas, sei lá, porque ainda queria ajudar, enfim. E eu entendo que uma pessoa que é bandida, que virou alguma coisa, ele, por um momento, ele teve uma opção, ele escolheu ir. Mas é uma pessoa que é viciada, acho que ele não conseguiu ter essa opção, então foi levado. E eu acho que Deus cuida, sabe? Deus está te aguardando. E você falou da rejeição, dessas coisas todas. Eu acho que a gente tem vergonha de Deus pelos nossos pecados. A gente não se sente mais merecedor do amor dele. Eu acho que esse que é o ponto. A gente chega num determinado ponto que a gente acha que... Cara, por que você tá me amando, cara? Não mereço ser amado. E aí eu quero que você volte quando você era criança. Você era um bebê. Olhe para um bebê. Ali não tem maldade. Ali não tem aflição. Ali tem a coisa mais pura e singela do amor de Deus. E a criança vai crescendo, vai tomando suas coisas, os pais erram, né? Mais uma vez eu escutei algo que eu comecei a entender alguma coisa. Deus sabe tudo que aconteceu na sua vida. Então a misericórdia de Deus não é à toa. Não é porque ele é bobão, um otário, desculpa até o termo, que quer te perdoar de tudo em quantas vezes você fizer. É porque ele sabe a sua essência, ele sabe a sua dor, ele sabe o que acontece. E aí muitas vezes a igreja fala assim, mano, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler isso, tem que ler aquilo, tem que fazer jejum. Eu escutei agora, eu falei, mano, se Deus fosse fazer algo porque você fez, cara, ninguém estaria aqui. Ele faz porque ele te ama. Você pode orar 21 dias, você pode ficar sem comer, você pode fazer tudo para você se alimentar espiritualmente e estar mais perto de Deus. Mas ele não vai deixar de fazer, não vai deixar de te amar, não vai deixar de te dar e não vai deixar de fazer nada por qualquer sacrifício que você faça. O amor dele não vai estar condicionado a coisas que a gente entende, né? Não tem nada que a gente possa entender diferente do que ele é e do que ele faz. Ele é Deus, ele é acima faz de tudo, porque ele é Deus. Ele é acima Uma vez o cara virou pra mim e falou assim, Bruno, se um dia, ele falou assim, você acha que Deus não tem poder de tocar, levantar violão, bateria, sozinho dentro da igreja? Você acha que Deus não tem o poder de converter só pela presença? Se chegar na igreja e abrir um céu, as pessoas vão cair. Deus não precisa dar nada. Deus age no silêncio. Então é gente que precisa estar ali para se alimentar. Não é ao contrário. E aí Deus, ele é tão misericordioso que se você pecar 10 vezes, ele vai te perdoar 12, 15. Porque ele sonda o teu coração. Ah, eu não posso ser hipócrita. É claro que você não pode ser hipócrita. Mas quem disse que se você peca 15 vezes é porque você é hipócrita? Ou se você não está conseguindo. Ou as circunstâncias não estão te fazendo deixar. O Senhor conhece o nosso coração, né? E aí sim um jejum, e aí sim uma oração faz sentido para o que você coloca. Mas não porque Deus vai te dar o que você está fazendo. Ele vai te dar porque ele te dá, porque é graça no momento que ele precisa te dar. Dentro do deserto, dentro de qualquer coisa que você faça. Então, a gente precisa ter prudência, a gente precisa tomar as decisões certas, a gente precisa fazer as coisas que Deus direcionou.
mas a gente não pode ser Deus na nossa vida. Eu não sou merecedor de perdão. Eu tô falando isso pra mim, pra mim. Porque Eu tô pegando pra mim também. eu não acho que muitas vezes eu sou passível de ser perdoado. Porque eu errei 10 vezes aquilo. E aí tem um shows lá da Maria Madalena, que ela peca, volta, e é o meu sentimento, cara. Aí abaixa a cabeça, Deus, eu não podia pegar, porque você já me deu tanto, você já me deu a vida, você já me salvou 10 vezes, você me deu meus filhos. E aí ela fala assim, ei, aí ele fala assim, irmão, ei, você pensou que não iria pecar mais? Olha só como é o amor de Deus. Você pensou que você não ia mais Ele já estava errar? preparado para perdoar ela de novo, né? Ei, levanta a cabeça. Cara, esse é o amor de Deus. E é por isso que a gente tenta, veja, e uma coisa. Você vê o quanto a sua vida, né, a nossa vida, mesmo no pecado, mesmo errando, mesmo numa dificuldade, você é de Deus, vamos dizer assim, porque muitas vezes o demônio tenta te colocar que você não é de Deus. Mas quando erra, não se alegra. E aí, eu não sei se eu não tenho como, sei lá. Mas eu entendo que naquele momento que você peca, não sente prazer e sente angústia, você já está perdoado. Porque você não sente prazer naquilo que o demônio está te dando. Sim. E pro demônio não existe algo mais... Pô, eu te dei isso, eu te dei aquilo, e aí? Vem pra mim, abandona o teu Deus, fala não pra ele. Aí tu fala, não, cara, eu não quero isso aqui não, eu errei, pequei, mas eu não queria estar aqui. Entender que aquilo ali não é seu, não faz parte de você e você tá arrependido. Isso, e Deus... Perdão tá no arrependimento. Né? E tá naquilo que você conduz naquele momento e naquilo que o demônio tenta te conduzir para... Porque o demônio, ele tenta te afrontar, ele tenta fazer um montão de coisa, mas eu entendo que o que o demônio mais quer é que você deixe de reconhecer Jesus como Senhor. E no momento que você pecar, falar assim, eu amo o pecado, eu quero continuar aqui, ele te ganhou. Aí ele te ganha. Mas no momento que você fala, não, cara, eu tô aqui, mas eu não sou feliz por isso. Eu tenho saudade do Pai, eu tenho saudade de voltar. Eu tô aqui, mas eu tá vazio, eu não tenho algo aqui. E aquele efeito te machuca, te afasta, te faz entrar em muita situação, mas ele não te afasta do amor de Deus. Mas no momento que você decide, não, agora eu quero pecar, eu quero continuar isso, eu quero ficar aqui até o final, aí sim você decide. Mas mesmo assim, lá na frente eu ainda creio que Deus ainda vai lutando por você. E não desiste da gente, ele não desiste nunca. Isso é muito reconfortante. E como você falou, né? Quando o pecado se transforma em iniquidade, o que é iniquidade? A iniquidade é quando você não sente mais o peso do pecado. É quando o pecado se torna tão natural para você que você não tem mais aquela angústia, aquele peso do arrependimento, você não tem nenhum remorso mais. Você não tem nada que faça você sentir mal por ter pecado. Então, aquele pecado já é uma iniquidade. E a iniquidade nada mais é do que a moeda ali do inimigo. O inimigo, ele quer gerar na gente iniquidade. Que a gente volte, seja reincidente no pecado, de novo. E aquilo vai afastando a gente cada vez mais de Deus. E é perigoso. É perigoso porque
Às vezes as pessoas têm, né, como é costumeiro falar, né, pecados de estimação, que são aquelas coisas que a gente às vezes não tem nem força para combater mais, que são, a gente acredita que elas são maiores do que nós. Só que nesse mesmo texto de Romanos, lá em cima, no versículo 2, Paulo fala, né, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, não se conformem com as coisas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. E na mente é onde a gente tem as decisões, onde a gente muda. Se a gente não quer mais praticar determinada coisa, é na mente que a gente começa, né? Você precisa lançar na sua mente, na sua alma, desejos claros de mudança, de não prática. E isso é muito complicado, isso é muito difícil. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa e o poder de Deus é tão maravilhoso que ele vai estar sempre ali. Vai estar sempre ali na torcida, vai estar sempre ali com a mão estendida, esperando a gente querer ele. Isso é a minha alegria de todos os dias, é entender e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu acho que é uma mensagem que a gente pode deixar. Mais uma vez eu volto ao versículo 12. E é uma palavra que eu quero deixar para você que está assistindo a gente. Que é a esperança no Senhor. A esperança que a gente tem no Senhor nos mantenham alegres. Alegria é uma decisão também. A gente tem que querer ser alegre. Alegrar-se. Como ser alegre na angústia? É uma escolha. É a loucura. Por isso que a palavra de Deus é loucura para os sábios. Porque vai ao oposto da lógica. A lógica, na angústia, a gente fica angustiado. Eu ouvi isso alguém falando, eu achei maravilhoso. Quando você tem uma garrafa cheia d'água e você aperta essa garrafa, o que vai sair dela? Água, né? Água. Se você quiser que saia suco de laranja, vai sair o que se você apertar? Água. Ainda vai sair água. Se você quiser que saia vinho, cabernet, se você apertar vai sair o quê? Água. Porque só vai, no aperto, só vai sair o que tiver dentro. Então se a gente... E é aí que tá a loucura da palavra, a loucura do evangelho, né? Que vai contra a lógica desse mundo. Se a gente escolher se alegrar... Ah, mas como você falou, como se alegrar na angústia? Eu não sei. O que te fez alegre um dia? E a gente volta lá na passagem, lá em... Isso aí, Lamentações 3:21. Que é o quê? Que é a passagem, uma das passagens mais famosas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3:21 diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E em Romanos 12:12 diz que a esperança que vocês têm, que ela te mantém alegre. Então a palavra é muito perfeita, ela se conecta. Então você fez a pergunta e a palavra de Deus está toda municiada da resposta. Como que a gente se alegra nas situações de angústia? A gente precisa trazer a memória. E às vezes a memória não é uma coisa que a gente passou, pode ser uma promessa que ainda não se cumpriu. Você está assistindo a gente, pode estar pensando assim, mas eu não tenho memórias que me alegram, eu não tenho memórias que me dão esperança. Mas você tem uma palavra, você tem uma promessa, você tem algo que Deus colocou no seu caminho de que Ele vai cumprir. E o amor do Senhor é algo que pode nos dar esperança. Ou seja, a gente tem muita coisa para ter esperança. Muita coisa que a gente pode trazer à memória para a gente poder ter esperança. E quanto mais a gente traz à memória aquilo que nos pode dar esperança, mais a gente pode se manter alegre na esperança, como diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 12. Então, eu acho que é algo que pro Dia dos Pais é uma mensagem muito bonita. Amém. Porque o pai, nós pais, a gente está em constante ataque. Constante ataque. De todos os lados. Seja as preocupações, seja os fardos, seja o peso das responsabilidades,
seja os próprios ataques mesmo físicos, ataques mentais, as angústias que são angústias dos nossos fracassos, aqueles fracassos que a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não entendeu como aprendizado, sejam as angústias dos objetivos ainda não concluídos, ainda não alcançados. Nós pais, os homens, né, o homem, enquanto pai, todos os homens, mas nós pais ainda pior do que isso, a gente está em constante guerra, constante batalha contra os nossos pensamentos, contra as nossas emoções, contra os nossos sentimentos e até contra as nossas ações, uma vez tomadas. Então, quando a gente pode olhar para a palavra de Deus e ver que ela está toda conectada no fato de que a gente precisa trazer à memória o que nos dá esperança. E a gente precisa se manter alegre e que a esperança nos mantenha alegre. Então a gente precisa optar, querer, decidir por ser alegre, permanecendo em esperança. Vamos orar então. Sim, Pai, em nome de Jesus eu queria te louvar, te agradecer pela tua palavra. Amém. Por tudo aquilo que tu fez e fará, Deus, tudo aquilo que você já fez, está fazendo e um dia fará. Tu és o Deus de amor, de misericórdia, um Deus que salva, que cura, é um Deus de cuidado, é um Deus que nos transborda de amor, de esperança. Amém. E que em nome de Jesus, esse dia dos pais, o Senhor faça tudo o que precisar fazer para consolar aqueles que perderam os pais, para consolar os pais que perderam os filhos, para consolar aqueles que estão no dia triste porque não conseguem ver, porque estão na cadeia, que estão longe, que estão doentes, que estão nos hospitais. Pai, em nome de Jesus, entra nesse lugar, dê conforto, dê amor e dê a esperança de um dia tudo voltar ao normal. Amém, amém. E que, Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm mágoas, que têm ressentimentos, que faça eles enxergarem que a vida é curta, que amanhã tudo pode acabar. Sim. E quando está ali no cemitério, o caixão fecha, nada mais pode ser feito, Deus, a não ser aguardar na sua glória. Se um dia essa pessoa estará na sua glória. Então, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas consigam enxergar que existe algo maior, que o primeiro passo tem que ser dado pelo teu amor, pelo teu impacto. Invade agora, Pai, em nome de Jesus, todas as casas, as pessoas, tudo que venha de ti, Deus, tudo que seja para ti, para a tua honra e para a tua glória. Que, Pai, em nome de Jesus, abençoe meus 3 filhos, a Isabela, o Davi e a Bia, Pai. Abençoa a filha do Gabriel. Abençoa a Laura, Pai, em nome de Jesus. Para a tua honra e para a tua glória. Abençoa todos os filhos, todos os pais. Que domingo seja um dia do Senhor. E que todos lembrem que tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Senhor. E tem uma palavra que diz que se for abandonado no ventre da tua mãe, eu estarei contigo desde lá. Eu não te abandono. E sobre essa passagem, sobre essa palavra, que o Senhor diz que o Senhor nunca nos abandonará. Nós encerramos isso aqui hoje. Que um pai nunca abandonará seu filho. E em qualquer situação, por que tu me amas? Por que tu me busca? Por que tu ainda me quer? A resposta é: porque tu és meu filho. E filho é filho. Filho Amém. É filho. Acabou. Amém. Amém. Não é? Amém. 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 Fica com Deus, que Deus abençoe. Esse vídeo não sei nem se foi longo ou não, mas fluiu. Que Deus nos abençoe. Um abraço.